Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, estamos ao vivo nesta manhã de quinta-feira, primeiro dia do mês de junho de 2017. Bem-vindo, junho. E bem-vindo você também que nos assiste durante toda a programação, especialmente durante o Jornal do Sul de Minas. É sempre uma satisfação tê-lo junto com a gente. Essa edição será reapresentada às 15 horas e posteriormente à meia-noite. Então, hoje o nosso entrevistado é o vereador de Poços de Caldas, Ricardo Sabino, a quem eu cumprimento aqui. Tudo bem, Ricardo? Muito bom dia, Zambrano. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez no programa Jornal do Sul de Minas. Bom dia ao PIB e bom dia a todos que nos acompanham pela TV Poços. Grato aí pela sua disponibilidade em participar, nos acompanhar aqui também. Cumprimento aqui fraternalmente o PIVA, professor José Afonso, como vai? Bom dia, Zambrano. Bom dia, vereador. É um prazer estar aqui com vocês e a todos que tenham uma ótima quinta-feira. Vamos começar o dia aí pensando no Deus Todo-Poderoso, nos ilumine de paz e harmonia para a nossa família e nossa cidade que está precisando. Ah, com certeza, todos nós, né? Já comprou o seu bilhete aéreo, Ricardo? Ainda não. Amanhã Precisamos vamos voar, ter. né? Pois é. Com a TU aí, né? Torço para que isso possa realmente se manter e que a procura, a demanda possa fazer cair os preços, né? Que tem sido um pouco salgadinho. O pessoal tem reclamado bastante, mas não há dúvidas que é uma grande conquista, algo que vai facilitar bastante a vida de quem tem que estar na nossa capital mineira. De uma forma rápida e confortável. Uma conquista, né? Sem dúvida, uma conquista que depois de tantos anos tentando, esse nosso governo conseguiu trazer para a gente também, enquanto legislativo, é motivo de vitória. Viva. Muito bom, é importante parabenizar por essa conquista, eu acho que é muito importante, há muitos anos temos essa necessidade. Agora, o que é importante frisar é isso, né? Que mantenha isso, né? Porque só um fato político não resolve, tem que ser uma questão financeira para a empresa que está operando também, né? Eu ainda não estou a par se existe aí dentro desse movimento de Minas, se o governo do estado teria um certo patrocínio ou alguma ajuda nesse sentido para a gente manter esses voos contínuos, regulares, né? Durante um longo tempo. Já teve algo parecido em algumas outros pequenos pedaços de tempo, né, atrás. Né? Teve a Pantanal, algumas maiores, outras companhias, né? Eram aeronaves maiores, né? Eram aeronaves maiores. Então essa é menor, talvez dê mais resultado. E será que vende 5 bilhetes por dia? É a média necessária para que a gente mantenha. A aeronave tem capacidade de 9 passageiros, né? Precisando manter essa média de 5 para que a gente continue mantendo essa linha Poços BH. Na verdade, eu não acredito que tenha 5, né? Infelizmente a gente torce, mas porque Poços não depende tanto de BH, exceto os órgãos públicos. A prefeitura, por exemplo, pode usar muito bem isso, né? Mas, de qualquer forma, acredito que o empresário hoje, que depende de BH, como motorista de um carro, ele faria isso para metade do preço. Então, a viabilidade econômica, ainda mais numa época de crise, a empresa vai visualizar isso primeiro, né? Em primeiro plano, onde está a minha lucratividade, o meu tempo que estou ganhando nisso, nessa viagem a Belo Horizonte. Mas nós dependemos praticamente 80% do estado de São Paulo que de Minas, né? Para essa divisa tão próxima. Exceto que sejam órgãos públicos que realmente dependem de Belo Horizonte. Mas acho que está certo, temos que tentar e ver essa viabilidade, né? Foi feita uma pesquisa pela PUC e que agradece muito, inclusive, o nome da PUC por estar envolvido nisso. A gente tem que torcer para que dê certo, para que a instituição também ganhe nome e fortifica os seus resultados de pesquisa, né? Que é muito importante. Sem dúvida. Agora, vereador, durante a sua ainda curta existência política no Legislativo, foram feitos alguns trabalhos já teve algumas polêmicas também, que a gente vai aproveitar e falar disso nos próximos minutos. Mas nos fale, por favor, desse projeto que foi apresentado, Poços Acessível. A que se destina? Perfeito. O projeto Poços Acessível, ele tem a intenção de criar uma cultura, uma verdadeira cultura de inclusão, de acessibilidade na cidade. Porque, para quem não sabe, para quem não conhece, eu sou casado há quase 17 anos com uma cadeirante. Então, apesar de não ser deficiente, eu posso dizer que eu sinto na pele essa realidade e sei o quanto Poços ainda está aquém do que nós precisamos para tornar um pouco mais fácil e trazer qualidade de vida para as pessoas que têm essa realidade, essa necessidade, né? Então, o projeto Poços Acessível, por que eu digo que é criar cultura acima de tudo? Países, Zambrano, que viveram guerras como Europa, Estados Unidos,
eles conseguem ver o cadeirante como alguém que está tentando a sua reabilitação, está tentando buscar a qualidade de vida. Mas aqui, o cadeirante, o deficiente, além de encontrar obstáculos físicos, ele ainda encontra, infelizmente, um obstáculo chamado preconceito nas pessoas. Então, no que consiste o projeto Postos Acessível? Aquela loja, o estabelecimento, o médico, a empresa que tiver acessibilidade, rampa, e aí cada departamento, vamos dizer assim, com suas especificidades, vão ter alguns critérios que, se eles tiverem correspondido a esse critério, eles vão ter um selo do Posto Acessível na sua fachada, eles vão receber um selo. Então vamos pensar numa loja. A loja, se ela tem uma rampa, se ela tem um provador que ali o cadeirante pode experimentar uma roupa, ele recebe o selo Posto Acessível. Então, nós vamos tentar fazer uma campanha, trabalhar para que as pessoas valorizem essa cidade, esse empresário que tem essa visão. E eu imagino que a loja do lado, que às vezes, poxa, eu também quero esse selo, porque é tão barato, né? E mais do que barato fazer uma rampa, é tão bonito você promover essa inclusão. Então, nesse sentido, será feito o trabalho do selo Posto Acessível em toda a cidade. Lembrando que somos uma cidade turística, que recebemos um número muito grande da terceira idade, então também precisamos pensar na pessoa com a mobilidade reduzida, naquela mãe que está empurrando o seu carrinho de bebê, e que hoje o centro da nossa cidade muito pouco tem a oferecer de condições para que essa pessoa se locomova, tenha a sua mobilidade com qualidade. Ainda existe um complicador nesse negócio? Eu sei que você vai fazer uma pergunta, deixa eu só fazer uma observação, que existem alguns lugares onde a gente observa que tem aí esses estacionamentos, tem concessionárias, né, que utilizam o espaço do passeio público, da calçada, como expositor de veículos, né, ou seja, ocupa quase tudo. As pessoas, algum tempo atrás, tivemos um problema aqui bem próximo à TV Posto, porque um carro estava tampando a passagem, o cara da concessionária achou aquilo normal, só que tinha uma senhora querendo empurrar o seu filho, que é cadeirante, e não conseguiu, né? Ela chamou a polícia, registrou BO, o carro foi rebocado, quer dizer, há um dano muito maior para quem não respeita o direito de locomoção do outro, né? Quando você tenta impedir o direito de locomoção do outro, você está E é por isso que eu te afirmo, né, que é uma questão de cultura, é uma questão de consciência, é isso que esse projeto ele pretende criar. Pronto, Pio. Eu queria ver o seguinte, a prefeitura também vai receber esse selo? Ah, boa pergunta, hein? Porque a nossa prefeitura não tem acessibilidade. A nossa prefeitura não tem. Né? Quer dizer, as pessoas que estão lá precisam dos nossos órgãos públicos e não tem. Agora, então é importante isso, que o poder público deve ser o modelo, né? Acho que o poder público deve ser o exemplo de toda essa situação. Então, quando você tem uma campanha dessa, que é maravilhosa, apoio totalmente, mas, gente, vamos começar a agir e sair de palanque. Professor, sem dúvida, é a questão, né? Sem básica. dúvida. Pois é, eu preciso mencionar aqui projetos que existem como o Paço Municipal, né, que seriam construções que teriam essa realidade da acessibilidade. Claro. Hoje, não só Poços de Caldas, mas todas as construções antigas não pensaram nessa realidade. E não só do cadeirante, um dia nós vamos ficar idosos, um dia nós podemos passar por uma cirurgia que nos limite por um período, né? Claro. Então, onde nós vamos hoje, nós vamos nos deparar com escadas, com degraus, mas eu corro o risco aqui de ser injusto, mas posso afirmar pela minha vivência junto à minha esposa que os obstáculos físicos, com atitude e boa vontade, nós somos capazes de transpor. O preconceito, ele é um pouco mais difícil e é por isso que nós precisamos criar essa cultura de inclusão, né? Esse fato da empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Mas é a mesma coisa do preconceito em qualquer situação. Exato. É cultural, tem que passar lá do primário, é como tivemos aí o Fórum do Lixo da Cidade Sustentável. Se a criança não aprende que lixo tem que ser selecionado, não vai para frente. O adulto não vai conseguir separar. Não vai conseguir. Você consegue jogar papel na rua, essa é a mesma coisa. E aí, você falando nisso, a gente tem que ser mais amplo, né? Sem dúvida. Porque a serviço urbano, a questão das calçadas, né? Sim. Quantas pessoas já se acidentaram, idosos ou não, pelos defeitos das nossas calçadas? Já é uma vergonha. Quando você fala em cidade turística, está vendo, vai para Portugal ver divulgar uma cidade que a calçada é esburacada. Então, precisamos ter cuidado com isso. Sem dúvida. Inclusive, há um compromisso por parte do prefeito Sérgio Azevedo
E é algo que ele tem o interesse, tem o desejo de, dentro dos 4 anos, tornar, no mínimo, o centro de Poços de Caldas acessível, né? Com tráfego calmo, com faixas elevadas, melhorando as nossas calçadas. Precisamos ter esse olhar, sem dúvida. Agora, dando preferência a isso, eu até imagino, pega uma rua Assis, por exemplo, subindo no sentido sul, eu acho que deveria ter um metro e meio com blocos para as pessoas usarem como cadeirante, como carrinho de bebê, porque as calçadas você não tem jeito de andar, né? É tudo com degraus, não é assim? Exato. Com garagem, etc, etc. Exato. Então essas ruas maiores, que afaste, deixe de estacionar de um lado e você faz uma pista exclusiva para isso. Eu acho que isso é um excelente, já vi cidade fazendo isso, tirando então as pessoas de andar no meio da rua, porque é indecente até carrinho de bebê andando, brigando com os carros dentro de uma rua, né? Eu acho que é muito importante, então, dentro dessa sugestão sua, que eleve isso. Por que não as ruas que têm muito aclive ou declive, que tenham um espaço de 1,5 metro de um dos lados para que as pessoas andem ali, com cadeirantes, com carrinho de bebê, etc. É algo realmente interessante que podemos pensar. Eu acho que é importante isso. Agora, existe também uma outra movimentação na Câmara para que sejam ofertados nos órgãos públicos, principalmente os de atendimento ao público, senhas sonoras e em braille, né? Sistema de aviso. Como é que vai funcionar isso? Esse projeto foi também o anteprojeto, porque depende do Executivo, também proposto por mim e pela vereadora Maria Lígia Podestá. Também nesse sentido dessa bandeira da inclusão, para que as pessoas deficientes visuais elas consigam ter um pouco mais de independência. Então, nos órgãos públicos, elas peguem ali a sua senha e tenham em braille esse número e sonoramente ela possa ser chamada quando for a sua vez, sem depender de uma outra pessoa para estar nesses estabelecimentos. Existe uma impressora instantânea assim já em braille? Existe, sem dúvida. Olha que legal. E essa tecnologia ainda aguarda, então, um parecer por parte do Executivo. Exato. Esse anteprojeto foi apresentado faz 2 semanas apenas, né? Eu tenho outros anteprojetos também destinados à acessibilidade, à inclusão. Eu gostaria de mencionar aqui algum deles, que é o parquinho com dispositivos, equipamentos que possam permitir que as crianças ali se divirtam junto com as demais e tenham o direito ao lazer, que é um direito que elas têm, né, garantido pela nossa Constituição. E hoje Poços de Caldas não tem um parquinho que tem um brinquedo ali onde elas possam brincar juntas. Pois é engraçado isso, porque a gente vê a tristeza da não manutenção por parte de algumas pessoas. Sabemos que a população, em sua grande maioria, é bem intencionada, sabe utilizar o que é público, sabe onde termina o seu direito e onde começa o do próximo. Mas assim que terminou a reforma do Parque José Vargas de Souza, no centro da cidade, ali na Rua Junqueiras, eu lembro que haviam 2 brinquedos para acessibilidade. Um balancinho de empurra-empurra, que era uma caixinha onde colocava a cadeira completa lá dentro e aí balançava ali, né, a criança. Sim. E um outro que eu não lembro qual era. O outro girava. O outro girava, como se fosse, né, aquela gangorra que chama aquele que gira. Mas cadê esses brinquedos? Pois é. O fato, Zambrano, é que muitas vezes as pessoas... Falta cultura mesmo. Cultura. Eu acho que essa palavra... Essa é a palavra. Porque às vezes as pessoas pensam que Poços de Caldas pode não ter uma demanda para brinquedos para crianças deficientes, mas é porque muitas vezes essas crianças estão fadadas a ficarem dentro de suas casas, na frente da TV, porque se elas vão até o parquinho, elas só vão ficar chateadas de ver os coleguinhas brincando e elas não. Então, precisa manter o brinquedo para que elas comecem a ter esse hábito, né? E as mães comecem a ter essa disponibilidade de colocar as crianças na convivência com as demais. Sem dúvida nenhuma. Eu vou fazer um breve intervalo. Sim. É rapidinho. Se você quiser participar, fazer uma pergunta, mandar a sua opinião em relação aos assuntos que estão sendo abordados, por favor, faça isso. É sempre um motivo de grande satisfação receber as suas participações. Nosso telefone é o 3721-6955. Faça uma pergunta aqui para o vereador Ricardo. E também participe através da rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. O intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Valentine. Be my Valentine. Apresentei com os bombons do Cutina Francisco. Cutina Francisco. Be my Valentine.
Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Quer viajar com muito mais conforto nas suas férias? A CVC está com grupos exclusivos com saídas de Poços de Caldas. São cruzeiros com sistema tudo incluído. Destinos pelo Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Caribe. Tudo em até 12 vezes sem juros. Viajar para dentro e fora do Brasil saindo de Poços de Caldas é só com a CVC. CVC, sempre com você. Ainda bem que as coisas evoluem. Então, para que ter pelos? O caminho da estética, saúde e praticidade é sem volta. Por isso, convidamos você a conhecer a Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, com a depilação definitiva. Tenha liberdade para vestir o que quiser, com o exclusivo laser Alexandrite, com seu método progressivo e definitivo. É, sem dúvidas, o que há de mais moderno. Faça sua avaliação. Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, loja 161. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o vereador Ricardo Sabino, que está aqui nos nossos estúdios e também pode responder a sua pergunta. O nosso telefone é o 3721-6955. Bom, nós tivemos ontem em Poços de Caldas um acontecimento não muito usual, que é uma questão de tiro no trânsito, né? Inicialmente as pessoas falaram que poderia ser uma briga de trânsito, mas não foi uma briga de trânsito. Na realidade, foi um acontecimento no trânsito, sim, que um senhor aí de 23 anos de idade, um rapaz, colidiu com esse carro que ele estava conduzindo, que é esse que está aí do lado, esse Renault, colidiu em 3 automóveis na rua Barão do Campo Místico e fugiu. Só que na hora da colisão dele, ele acabou sendo flagrado por um policial rodoviário federal que estava de folga, mas, obviamente, com o seu porte de arma e com a sua arma na mão, né, praticamente, né, presente. Então, ele fugiu e o policial rodoviário federal foi atrás dele, tentou parar ali na rua Prefeito Chagas, ele resistiu, deu voz de prisão ao rapaz de 23 anos, ele resistiu e partiu para cima do policial. Partiu para cima do policial, que, obviamente, ao se defender, deflagrou ali uma cápsula, né, deu um tiro na perna dele. Eu espero que com isso ele tenha aprendido, né, porque, na realidade, a gente não tem como tá transitando por uma rua, ver o outro bater em 3 carros e fugir. Ninguém consegue ficar quieto, na realidade, né? E há uma pesquisa aí também com o rapaz, parece que já tem outras passagens por agressão. É uma situação realmente complicada. Desejamos saúde para ele, acima de tudo, que ele possa ter uma boa recuperação, mas que também tenha aprendido a se locomover com mais segurança no trânsito, né? Porque a gente fica assustado com essas coisas. Uma pessoa bate em 3 carros por imprudência e foge, quer dizer, mostra uma tendência perigosa dele. Eu espero que realmente tenha sido uma boa lição, né? O que você acha disso? Eu acho que Poços está muito violento, né? Em todos os aspectos, né? Tanto em pequenos roubos, inclusive ontem parece que a polícia divulgou que teve um aumento de 100%, né, desses pequenos furtos ou roubos na cidade, que é um absurdo para nós, que vivíamos numa cidade muito mais tranquila. E um fato desse também, quer dizer, acho que o policial agiu correto, sei lá, a defesa dele era a arma, o que o outro tinha, a gente não sabe, né? Podia ter qualquer outra arma, branca ou não, e o policial está aí para defender a ele e a outras pessoas que estariam próximos, porque um acidente de carro ele poderia estar matando outra pessoa. Então, acho que ele agiu dentro da lei, normal, que não tenha nenhum processo, porque é comum hoje o policial ser condenado quando defende, né, a vida dele ou de outros. Infelizmente é assim. Mas está aí o vereador, a gente pode ver essa questão. Só tem o detalhe que as pessoas falaram, né, do policial estar de folga e ter feito o tiro. Ele está de folga, mas ele é policial.
A legislação, estávamos falando isso, a legislação preconiza exatamente isso, que ele ande armado porque ele é policial 24 horas por dia, mesmo de folga. Ele não pode ver algum crime acontecer e ficar quieto. E sem contar que, como policial, já mencionado aqui, ele corre risco de vida 24 horas por dia. Ainda Verdade, tem isso. é por aí. Normal. Agora, o trânsito pós-causa é brincadeira, né? O Sérgio precisa tomar mesmo uma providência séria. Mesmo na João Pinheiro, gente, é tão simples, eu não sei por que não faz isso. Você pega quando você vira à esquerda na João Pinheiro, como ali subindo na PUC, se você pegar na rua São José ou a próxima, você vai ver a dificuldade que tem, que fica fila de 200, 300 metros esperando virar à esquerda. E o fluxo fica parado. Quer dizer, por que não faz a conversão? Entra na Vila Cruz à esquerda, faz o retorno e volta para a linha reta, né? Passando ali da avenida da Unimed. Então, isso é muito comum, gente. Tem que estar lá para ver. Será que não está vendo isso em Pós-Caldas? Que o pico você tem congestionamento, gera mais acidentes, tem pessoas que os carros param, então vão passando no meio dos carros, aí o farol fechou, o cara está em cima da faixa. Por quê? Pega 2 ônibus, naquela ponte não cabe um ônibus. Então pega 2 ônibus circulares passando na ponte, trava todo o trânsito. Quer dizer, é uma questão de inteligência, não tem que ser nobre em trânsito para saber sobre isso. Tem que fazer ações. Né? Quando a gente fala de cultura, vamos começar nós então a fazer essa cultura. Nossa Secretaria de Defesa Civil tem grandes desafios pela frente. Eu espero que ele consiga, o Sansão, né, nosso secretário, realmente resolver problemas que não são tão difíceis assim. Basta que tenha esse olhar, não durante o dia todo, mas nos horários de pico. O dia todo normal. Você pega aí até a câmera, às vezes, aqui da TV, põe a João Pinheiro, está vazia. Exato. Mas dá uma olhada às 6 da tarde, dá uma olhada por volta do meio-dia. E agora de manhã, de manhãzinha. 6h30, 7 horas, exatamente. É a mesma coisa, né? Teria que fazer isso, eu acho que é muito importante. Mas falando em trânsito, queria até ver com você, questão da deficiência, falta fiscalização nas paradas de cadeirantes. Tem carro que você vê que parado, que não tem cartão, você vê a pessoa não é cadeirante, ele sai andando do carro, mas ele para ali. E às vezes ainda põe o pisca-alerta, eu estou aqui, desobedecendo. Professor, e eu vejo que existe 880. O senhor acredita que eu já fui na gestão anterior, naquele momento que foi implantado os guardas de trânsito, eu, com a minha esposa, fui multado 2 vezes na vaga de cadeirante. E não consegui retirar as multas. Foi naquele período que as multas estavam realmente violentas num sentido absurdo. E eu sou uma pessoa consciente que nunca parei, apesar de ter o cartão no meu carro, nunca parei na vaga de cadeirante sem estar com a minha esposa. Claro. Mas existe também a falta de respeito da parte de muitas pessoas. Eu sei de cidades que já trabalham aquele cartãozinho que fala, esta vaga não é sua nem por um minuto. Porque eles falam, não, mas é só um minutinho, vou parar aqui rapidinho. Não, não é sua nem por um minuto, porque uma pessoa pode estar precisando naquele momento e nós precisamos respeitar aquela pessoa que realmente é deficiente, que realmente é o idoso e que faz jus ao uso dessa vaga. Tem o cartão, né? Exatamente. Então, outra coisa, que tem gente que acha que sábado e domingo não precisa guardar essas vagas, porque não tem zona azul. Absurdo. Esse dia eu falei com um cara, hoje é domingo. Eu falei, mas o cadeirante não anda dia de domingo? Outro dia também eu parei com o carro, eu vi que o senhor não era cadeirante, eu precisava parar com a minha esposa, e não é uma questão de querer parar por privilégio, é questão que para ela, que é cadeirante, é muito mais difícil, né, parar em outros lugares. Então essas vagas já são pensadas para essa pessoa com essa deficiência. Ele falou, não, mas hoje é domingo, está fechado. Eu falei, tá, mas a minha esposa é cadeirante 7 dias por semana, não é só de segunda a sexta. Aí ele, desculpa, e saiu. Mas precisamos realmente criar essa cultura. Ok. Vamos fazer um outro intervalo, é rapidinho, a gente volta em alguns instantes e dá prosseguimento aqui na entrevista. Voltaremos já com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Espaço Comida Boa, de terça a domingo, das 11 às 2h30 da tarde. Self-service à vontade. Final de semana, temos carnes assadas, frango assado, maionese e salpicão por quilo. E a novidade, pizza pré-assada para viagem, com massa caseira e fresquinha. Disque entregas 3712-8517. Espaço Comida Boa, Rua Pedro Augusto Cavini, 210, Jardim IP. Por que eu adoro café?
Porque é bom acordar bem cedinho com esse cheirinho bom. Família reunida na mesa é muito bom. Começar o dia com café Evoluto. É tudo de bom. Com bolo, pão de queijo, com torrada é sempre bom. A pausa no trabalho fica muito mais que bom. Saber que todo dia tem café Evoluto. É tudo de bom, tudo de bom. Café Evoluto é tudo de bom. Chopp em casa. É com Chopp Brahma Express. Entregamos na sua casa barril de 10, 30 e 50 litros. Na compra do chopp você não paga a locação da chopeira. Chopp Brahma na sua casa. Ligue 3714-5116. Chopp Brahma Express. O melhor chopp na sua casa. Avenida Mansur Fraia, 615 A2, Jardim Elizabeth. Ainda bem que as coisas evoluem. Então, para que ter pelos? O caminho da estética, saúde e praticidade é sem volta. Por isso, convidamos você a conhecer a Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, com a depilação definitiva. Tenha liberdade para vestir o que quiser, com o exclusivo laser Alexandrite, com seu método progressivo e definitivo. É, sem dúvidas, o que há de mais moderno. Faça sua avaliação. Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, loja 161. De volta com o Jornal do Sul de Minas. Agora nós vamos mostrar a reportagem produzida pela nossa equipe de jornalismo sobre como foi a reunião ordinária da Câmara nesta terça-feira passada. Vamos assistir. Na sessão realizada nesta terça-feira, vários assuntos foram abordados, entre eles a situação do antigo prédio da Escola Municipal Professor Júlio Bonazzi. De acordo com o vereador Carlos Roberto, o antigo prédio está cheio de entulhos. A escola, de fato, ficou muito bonita, muito funcional. Visitamos, inclusive, as salas de aula, tivemos o contato com as professoras, com os alunos, as alunas. No entanto, o prédio antigo ele não foi demolido ainda. Portanto, as crianças estão ainda sem um espaço ao ar livre para a recreação e há uma série de entulhos ali. Então, nós gostaríamos de saber, estamos questionando, acerca da possibilidade, então, de que seja feita a demolição e que também sejam retirados esses entulhos. O vereador Gustavo Bonafé trouxe para a votação no plenário um projeto de lei que institui a coleta, reciclagem e destinação final de óleos e gorduras de origem vegetal e animal. Fortalecer uma legislação que já existia na coleta desse tipo de resíduo. Porém, você não tinha nenhum mecanismo de penalidade de quem não cumpria a lei, você não tinha nenhum mecanismo de fiscalização. Então, o que o projeto de lei visa é abranger as políticas públicas no trato do óleo de cozinha utilizado por estabelecimentos, ambulantes, pessoas físicas e tudo mais, para que a gente regulamente isso. Outro assunto abordado foi sobre a realização de festas no município. O vereador solicita uma audiência pública com os organizadores destes eventos. A audiência pública é o espaço democrático para que a gente possa juntar o legislativo, o executivo, o judiciário, as pessoas da sociedade, os organizadores de evento, para discutir tudo e tirar todas as dúvidas para que a gente possa sempre fomentar esse tipo de empreendedorismo no nosso município de maneira responsável. É realmente um bom momento, né, para fazer essa audiência pública. Eu acho que é bem-vinda essa solicitação aí do vereador Gustavo, porque é preciso esclarecer. Né? Saber aonde termina o direito, porque a gente vê aí, e aí vamos entrar em alguns assuntos, né? A gente vê uma quantidade de eventos vendendo ingresso, anexado ao ingresso, ao valor do ingresso, o open bar. E aí você vende o ingresso com o open bar para criança, para jovem, né? Que foi o caso aí das 5+, muitos menores de idade, né? A outra festa também que seria aquela temática de cosplay e tal, para criançada, para os jovens irem vestidos com personagens e tal. Mesma questão. Então, precisa dissociar uma coisa da outra, a venda de bebida alcoólica do ingresso para uma festa. Sem dúvida. Né? Nós fomos jovens também, crianças, eu continuo até hoje, graças a Deus, jovem,
Criança talvez não, mas o fato é que gostávamos de ir em festas, né? Antes de 18 anos, assim como todos gostam. Mas é preciso dissociar a venda da bebida alcoólica do ingresso. Que você fala, fomos, não é sua, né? Nós somos jovens. Eu falei da minha parte, aí da sua o senhor defende aí, por favor. Cada um defende a sua, né? Mas eu acho interessante isso, precisa ter, por causa é outra questão. Eu só espero que não entre naquela onda também que nós tivemos aí de silêncio na cidade, né? Porque a cidade é considerada uma cidade turística para idosos, eu me incluo nisso. Mas eu gosto de barulho. Nem tanto assim, né? Sinos. Os extremos são chatos. Eu gosto do sino da igreja. Parece que estão querendo calar o sino da igreja, da matriz. Eu gosto de fogos de artifício, querem calar os fogos de artifício. Daqui a pouco vão calar tudo, só não calaram os carros de som pela cidade. Que era uma promessa de campanha, esses carros de propaganda, né? Então, eu acho que daqui a pouco vai querer calar também o show, vai colocar onde? Porque a discussão não é nem esse lado que você comentou, mas é o lado de barulho, com certeza. Onde vai ser o local para esses eventos, né? Não é como ele está sendo feito. E é interessante falar sobre isso, porque o que é de Poços de Caldas? Qual é o pensamento para Poços de Caldas? Você vai em outra cidade turística, o que atrai turismo em Poços de Caldas? É isso que nós vamos querer? Uma cidade cemitério, de silêncio total na cidade? Quer dizer, onde é que você viu isso? Estão valorizando quem? O ser humano ou outras raças que existem? Então nós precisamos ter cuidado com isso, né? De repente você vai calando a cidade. E a mobilidade nossa também faz isso. Eu vou sair para me sentir a cidade. Agora, se eu não consigo sentir a cidade, o que eu vou fazer? Fico em casa. Vou ler, vou estudar, vou ver televisão o dia inteiro. Então a gente precisa ter um pouco de consenso e usar as pesquisas para isso. Coisa, não vão mais permitir que o sino da matriz bata. Fizeram uma pesquisa sobre isso? Qual a opinião do povo? Não é? Ou mesmo dos fogos de artifício. A população preferiu realmente que os fogos sejam sem barulho? Estão representando quem? Então, acho que é importante a gente rever muito essa questão. E aí, a questão da Câmara de fazer toda essa questão do lixo é excelente, já muito tardiamente. Quem vai fiscalizar? Nós temos estrutura para isso? Ou vai ser mais uma lei que não pegou porque não tem fiscalização? As multas serão sérias realmente? Não é? Porque se existe, você pega desde um lavador de carro, só lavagem de carro, para onde vai a canalização daquela água? Como que ele vai tirar o óleo da lavagem daquele carro ali dentro? Fazendo as contenções, como manda a lei? Bom, de fato, o que foi aprovado na Câmara e será marcado é uma audiência pública com esse assunto para que possa ser discutido. O assunto das festas. Das festas, exatamente. É agora, com relação ao óleo, realmente é um projeto de lei que entrou em primeira votação. Eu acho perfeito, mas tem que ter estrutura para fiscalizar. Não é? Porque senão não adianta. É igual a João Pinheiro. Tem 3 faixas, mas os caminhões param para descarregar na terceira faixa. Né? E aí? Você vai chegando, vai dizer, nada, não tem problema isso. Então nós temos que ter leis e ter leis. Não adianta ter só para ter. Né? Assim como você pega os ônibus circulares, que é muito comum, tem fotos disso, que os ônibus param 1 metro da calçada. Então tem idosos para subir no ônibus, maior dificuldade, porque a calçada ainda tem mais ou menos uns 15 centímetros de altura, mas eles param 1 metro longe. Absurdo. Uma coisa que eu também, foi uma das primeiras atitudes que eu tive, foi sentar com o pessoal da Circulare. Hoje, 90% das frotas já estão equipadas com plataforma elevada. Sim. O senhor citou, eu lembrei. Excelente. Então, o que acontece? Hoje, o que não está atendendo são o tamanho das vagas. E eu já fiz um pedido de informação, porque o executivo precisa se preocupar em fazer com que seja cumprido que a lei, um decreto que já existe há muitos anos, desde 2009, determina que as baias tenham que ter de 25 a 30 metros para que o ônibus faça o embarque e o desembarque sem precisar de manobra. Né? Então, isso é algo que precisa ser feito urgentemente se nós queremos tratar de mobilidade. Exato, tratar de mobilidade urbana. Isso é um aspecto que é realmente, vamos dizer assim, faz um bom combate a esse argumento da distância, porque as vagas são reduzidas. Né? Exato. E isso é importante, porque pelo menos o trabalho mais efetivo da Circulare de ter colocado essas plataformas, esse maquinário à disposição da população, já é também uma boa conquista. Vamos mudar um pouco de assunto, falar a respeito da questão, principalmente aí de uma polêmica que foi causada por uma fala sua, vereador, há algum tempo atrás, em relação
a educação da ideologia de gênero nas escolas públicas de Poços de Caldas, né? O senhor se manifestou favorável à retirada dessa pauta por parte do presidente da República e acabou se manifestando no plenário da Câmara, causando um alvoroço, digamos assim, né? Como é que foi? Tudo aconteceu ali no mês de abril, quando você já citou, Zambrano, que o presidente da República retirou do Ministério da Educação o termo orientação sexual e identidade de gênero. E eu linkei isso com o que em 2015 já aconteceu em votação no plano decenal, retirando o debate de ideologia de gênero das nossas escolas. Por quê? A ideologia de gênero quer dizer que a criança nasce neutra, não nasce nem menino e nem menina. E isso é um absurdo. Nascemos homem, nascemos mulher. A minha fala foi muito tranquila, totalmente despretensiosa, mas rapidamente algumas pessoas aí, distorcendo a minha fala, disseram que realmente eu fui preconceituoso, intolerante e armaram lá um repúdio à minha fala e causou esse rebuliço que você menciona. O fato é que eu não sou intolerante, não sou preconceituoso. Vivemos num país livre onde as pessoas fazem as escolhas que elas querem. A escolha que o adulto quer fazer para a sua vida, seja sexual, é de responsabilidade dessa pessoa, mas as nossas crianças não devem ser envolvidas, doutrinadas neste sentido. Eu sou a favor, sim, de uma discussão sobre a sexualidade, mas da forma certa, com responsabilidade na idade certa, e não lá com 3, 4, 5 anos, que é o que pretendia fazer a ideologia de gênero, né? Ou uma mãe, quando está deitada, fazendo ali o seu ultrassom, ela pergunta para o médico, é menino ou menina? Ela está sendo homofóbica? Não, porque existe na nossa natureza um carimbo colocado por Deus que faz de nós homens e mulheres. E, portanto, é só isso que eu me pronunciei, quis defender, né? Defender a minha família e todas as famílias, porque o fato é que nós colocamos as crianças nas escolas para aprender português, matemática, ciência, geografia, mas em questão de moral, quem tem essa responsabilidade somos nós, os pais. Porque aí posteriormente houve um desagravo, uma pessoa foi na Câmara também. Sim, exatamente. Se manifestou contra a sua fala. E foi muito tranquilo, eu achei interessante que eles foram até lá, pelo que eu ouvi nas redes sociais, pressionar, foi esse o termo usado, os vereadores a votarem pelo uso da tribuna. Eu votei tranquilamente pelo uso dessa pessoa que tem uma opinião diferente da minha, porque a Câmara é o espaço do povo, é a casa do povo, e mesmo que eu não concorde com o posicionamento dela, eu vou defender o direito que ela tem de falar. Eu respeito a fala dela, assim como eu quero que a minha seja respeitada, né? Então, é muito simples nesse sentido. Cara, levando essa consideração, Casa do Povo, sobre os demolês, já faz um tempo, mas alguma coisa ainda roda por aí. Qual foi a sua opinião naquele dia? A informação, Piva, chegou para a gente um pouco, vou ser sincero, faltando um pouco de informações, de argumentação, porque chegou uma carta solicitando a casa para 60 pessoas. Se já tem um número determinado de pessoas, dava-nos a impressão de que era um evento fechado. E sendo a Casa do Povo, as sessões, as audiências, inclusive as nossas reuniões de comissões, que acontecem todas as quintas-feiras, são abertas ao povo. A Casa do Povo tem as portas abertas para quem ali quiser estar. Então, nesse sentido que eu votei contra, porque eu imaginei que seria um espaço fechado. Posteriormente, veio a explicação, não, o encontro é aberto. Mas felizmente o encontro aconteceu e final feliz. Você é o segundo vereador que eu questiono aqui que vota sem ler, sem saber. Vota por instinto, eu acho. O Brasil não pode ter pessoas assim. Professor, a carta que nós recebemos tinha essa informação. Mas dizia que era porta fechada? Não, mas tinha um número... Então é dedução. Sim, nesse ponto sim. Desculpa, mas... Então, vamos ter vereadores que pensam antes. Eu não tenho condição de votar, vou atrás de questões. Isso é normal. Quer dizer, eu fico assim meio abismado do cara ser vereador, e são dois já que já votei sem ver. Cheguei correndo, está em votação, não sei, já votei contra. E um outro também que a gente entrevistou aqui falou exatamente disso, que não tinha informação. Então eu acho que antes, gente, vamos pesquisar, vamos perguntar, adia a votação. Esse assunto, ele chegou na terça-feira
pouco antes do meio-dia. Eu vou toda terça-feira de manhã para a Câmara estudar a pauta, entender o que está acontecendo, justamente para votar consciente. Mas era começo de mandato, a gente ainda muito inexperiente, faltando um pouquinho ali de jogo de cintura para lidar com as situações. Então a gente também tem aprendido a cada dia, inclusive com situações que nos colocam aí em constrangimento. Não, legal, só porque surgiu um mal-estar, né, na comunidade sobre essa questão e a gente queria saber mesmo essa opinião. Eu acho que até a própria Câmara depois poderia divulgar algo desse tipo, né? Manda coisa com mais antecedência, que possa analisar. Sem dúvida. Estudar, eu acho que é óbvio isso, né? Legal, muito obrigado. É o melhor caminho. Não, tranquilo, mas eu acho bom a gente falar isso, né? Porque são segmentos da sociedade também que estão fazendo a sua parte, exatamente dentro dessa orientação mesmo que você falou e oferecendo a jovens que buscam algo que eles ainda não sabem o que é, um porto, né? Um porto seguro para ter uma boa orientação moral, uma boa orientação na vida e, sem dúvida nenhuma, a Ordem Demolei, que é uma ordem mundial, ela desempenha muito bem esse papel com jovens, oferecendo essa orientação, oferecendo algo que possa construir naquele sujeito uma pessoa realmente de bem, né? Sim. E, enfim, né? É uma sociedade que é bem interessante. É tempo da gente fazer um outro intervalo. É rapidinho, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Você sabia que o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, pode ajudar você a viver mais? Como? 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 Olá, lindas crianças. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Que tal brincar com seus filhos? Por quê? Porque além de ser feliz com suas crianças, o seu coração vai te agradecer muito e você pode viver mais. Boa ideia. Posso fazer uma pergunta acompanhada de uma sugestão? Claro. Que tal parar o seu carro a um quarteirão daqui? Por quê? O seu coração vai agradecer. Boa ideia. Olá, posso fazer uma pergunta acompanhada de uma boa ideia? Claro. Que tal subir pela escada? Por quê? O seu coração vai agradecer e você pode viver mais. Boa ideia. Viver mais é uma boa ideia. Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, agora acreditado com excelência. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros, à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Comemore com os bolos Cucina Francesco. Cucina Francesco. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o vereador Ricardo Sabino. E eu pergunto aqui para o vereador a questão do lixo em Poços de Caldas, né? Ontem até eu falei com o procurador-geral do município, Dr. Fábio Camargo, a respeito do TAC, né? Dessa questão
Como é que há um relacionamento entre o legislativo e o executivo nesse caso específico? Há uma pressão para a gente resolver isso? Porque eu acho que essa questão do lixo a gente não dá o valor que ele deve ter. Mas está muito perigoso. Do jeito que está muito perigoso. Aquela questão, gases sendo emitidos, com as pessoas fumando ali, os catadores. Eu acredito que é uma bomba relógio, né? Espero que ela não seja deflagrada, mas que não podemos negar isso. Além do fato de não ter um recolhimento adequado de chorume, uma série de outras questões que não estão sendo, acho que, levadas a sério ainda, né? E os problemas são muito sérios e precisam realmente ser resolvidos o quanto antes. Nós vamos ter uma audiência também com essa temática, envolvendo tudo que nós precisamos nesse sentido. Então, eu espero que haja, por parte do Executivo, do Legislativo, ações e avanços nesse sentido para que a gente possa resolver esse problema em Poços de Caldas. Nesse fórum que tivemos aí da Cidade Sustentável, da APS, foi comentado muito isso. Inclusive tem o representante das cooperativas, de uma das cooperativas de Poços de Caldas, comentando sobre isso, a dificuldade que eles têm também. Agora eles vão ter que mudar de lugar, né? Porque onde eles estão, parece que tem problemas ambientais também, não podem ficar, etc. Mas são coisas, como disse, tem que ser rápido, não dá para pensar muito. O nosso lixão, por exemplo, daqui a pouco não recebe mais, né? E aí como é que fica essa situação em Poços de Caldas? Se outra empresa vai ter concorrência pública, parece agora, Sim, porque a Vina está saindo, né? Sim, então aí vai sair, até vir essa concorrência, realizar todo esse processo de edital. Agora é um outro assunto que vem aí, né? Quer dizer, gera mais polêmicas ainda. Já falei que o lixo até vai para Pouso Alegre, aí todo mundo Pouso Alegre, eu não quero lixo Poços de Caldas aqui, né? Então essa é uma questão, tem que ser bem discutida mesmo, mas o maior problema é o quê? Que a política de separação de resíduos parte das residências, parte das lojas de Poços de Caldas, e aí continua. O final é simples. E o senhor já citou no início esse fato, né? Sim. A cultura, que Exato. começa na criança, então trabalhos informativos nesse sentido para que comece dentro do nosso lar. E a gente possa, então, dar essa sequência, exato, na proporção do município, né? Exatamente. Agora, o transporte que é um dos fatores, um dos agentes que mais encarece o valor, por exemplo, de um consórcio compartilhado, né? Como foi isso que você disse, né, Piva? Porque para levar para outro município imagina-se que, obviamente, tenha que haver um consórcio estabelecido previamente para fazer esse convênio, melhor dizendo, né? Sim. Então, o deslocamento são muitas toneladas, mais de 100 toneladas por dia, né? Realmente, muito lixo, né? Então, quer dizer, 100 ou 1000 agora, não sei, falhou. É um número É um bem número grande. elevado, mas eu também não tenho ele aqui agora. Tem que tratar esse assunto, não pode ir empurrando, tem que ser resolvido. Isso acho que é primordial em Poços de Caldas, assim também como os resíduos de hospitais, né? Resíduos hospitalares, também é outro grave problema que a gente enfrenta aqui em Poços de Caldas, né? Ok. Estamos aí numa deflagrada campanha também de vacinação de gripe, febre amarela e tudo mais. Existe aí algumas restrições para doação de sangue. É preciso também doar sangue, é preciso haver a cultura da doação de sangue, já que a cultura esteve tão presente hoje aqui, né? Que haja esse hábito nas pessoas de sempre irem doar sangue no Hemocentro. Nós temos uma reportagem que fala exatamente sobre isso, sobre algumas restrições sobre a questão da doação de sangue. Vamos ver. Tomou a vacina contra a febre amarela ou contra a gripe e pretende doar sangue? Nestes dois casos, a Anvisa e o Ministério da Saúde alertam que é necessário aguardar um período. Quem tomou a vacina da febre amarela, a gente tem que esperar um tempo de 4 semanas, e a da gripe são só 2 dias, 48 horas. Então, se tomou a vacina da gripe, que é o que mais está agora, né, na época, são 2 dias só e já pode vir doar. As pessoas que tiveram febre amarela ou que estão gripadas também precisam esperar um tempo para voltar a doar. Quem teve a doença da febre amarela, que a gente tem realmente poucos casos aqui em Poços, não teve nenhum, mas quem já teve são 6 meses depois da cura. Então, depois que terminou o tratamento, dali 6 meses a pessoa pode voltar a doar. Isso porque o vírus ainda fica um pouco de tempo no corpo da pessoa e a gente tem que evitar a chance de passar isso para quem vai receber o sangue.
E só lembrando aqui, eu acho que quem tem gripe, que teve gripado também, tem que esperar 7 dias para poder vir doar, que é o mais comum aqui, né? Vale lembrar que, mais uma vez, os estoques de sangue do Hemocentro daqui da cidade estão abaixo do necessário. Nas últimas 3 semanas, a queda foi de 70%. A gente teve uma queda muito acentuada nas últimas 3 semanas do estoque de sangue, de todos os tipos sanguíneos, mas principalmente dos negativos e do O positivo. Nessa chegada do friozinho, o doador afasta um pouco da unidade, mas a gente continua tendo a mesma demanda do hospital e às vezes uma demanda até maior, que é um período que as pessoas ficam mais doentes. E tem também as pessoas que estão gripadas e não pode doar sangue, né? A gente tem umas inaptidões nesse iniciozinho de frio aqui em Poços de Caldas. Então a gente teve uma queda muito grande nesse estoque. Para tentar aumentar esses estoques, o Hemocentro realiza ações permanentes. Toda quarta de 16 às 20 e todos primeiro sábado de cada mês. Então, no próximo sábado, dia 3/6, a unidade vai estar aberta de 7 às 11h30 da manhã para receber os doadores. Com uma doação de sangue, é possível salvar até 4 vidas. Que tal fazer essa boa ação? O sentimento é de ajudar o próximo, né? Da mesma maneira que uma pessoa está necessitando, no outro dia e de amanhã eu posso necessitar também. E eu ajudando o meu próximo, o dia que eu precisar eu também posso ter a ajuda dele, né? Então eu acho que isso é bacana e através da doação de sangue conscientizar as pessoas também a doarem também. Ok. Fazer uma pergunta aqui política geral. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, da Câmara Federal, aprovou aí a eleição direta. O que você acha disso? Dentro desse cenário político local. Realização de uma eleição direta, Eu vou dizer uma frase pronta, mas que me representa no que eu penso. Só espero que o Fora Temer não seja um volta Lula. Porque eu sou do PSDB e não tenho nenhuma dificuldade em defender que se o Aécio, que foi o presidente do meu partido, fez coisa errada, ele tem que pagar por isso, tem que estar preso, sim. Não tenho... E demorou para aprender. Exatamente. Está demorando para aprender. Então, eu não consigo entender como é que pessoas que colocam a ideologia partidária acima do nosso país conseguem defender a volta de pessoas que estão realmente aí respondendo processos, se deve ou não deve, mas que pelo menos esteja inelegível até que se prove o contrário, né? Pois é, mas eu acho que assim, é o tipo de coisa que devia ter para todos, né? Cometeu algum crime, está sob suspeita, se afasta do cargo público e é investigado. Se não conseguir provar, tudo bem. Exato. Né? Como é o caso do próprio Lula, né? Que tantas coisas... Réu em 5 processos, né? Não conseguiram provar nenhum deles ainda, então não tem o que fazer contra ele, né? Agora, existe aí a condição... Fica inelegível até que... Existe aí a condição de investigado, existe aí a condição de ainda aguardar o julgamento, principalmente no caso da corrupção via triplex, né? Que ele acha que é muito pequeno para ele. Como que uma pessoa se diz defensor das minorias, diz que um triplex é pequeno? Olha a disparidade no discurso, né? Tem gente que não consegue observar isso, mas como que uma pessoa pode ser o ídolo de outras se manifestando contra aqueles que estudam ou declarando que por não ter estudado ele conseguiu alçar o que alçou? Mas, Zambrano, vejo assim. Eu acho uma pena, né, tudo isso, né? Jogar fora, né? Nós estamos a zero. Eu acho que se tiver algum deputado, senador, patriota que honra esse país, tem que fechar o Congresso. Pede demissão, todo mundo, entrega os cargos. Vamos repensar esse país. Vamos repensar. Porque do jeito que está, não adianta. Você pega classes sociais, como você disse muito bem, defendendo o seu próprio partido, sua própria bandeira. O Brasil só tem uma bandeira que é verde e amarela, gente. Esquece. Então, se tivesse realmente patriotas ali dentro, gente, vamos chegar a um consenso e acabar com isso. Onde nós vamos parar? Aí ontem ainda teve essa redução dos juros, menos 1%, para tentar estimular o quê? Qual empresa, qual investidor vai querer investir nesse país nesse momento? Não é? A gente está vendo aí ciclo de demissões em massa. O que está acontecendo com esse país? Então, enquanto não rever a questão política, a economia não vai bem. Dizer que a inflação do mês está 0,28, 35, balera. Você sabe disso, vai ao supermercado, você percebe. Então, não adianta você jogar números para incentivar.
Precisa ter credibilidade nessa classe política. Embora tenha um político aqui, acredito que, como início, vai ser um grande político para Poços de Caldas, mas nós temos que ver o seguinte: quem que nós estamos colocando lá em cima para representar-nos? É só isso. Acho que temos que ser patriota acima de tudo. Eu acho que tem que repensar também. Eu acho que é preciso, né? Precisa, não pode. Porque eu também sou fora Temer. Eu não quero Sem o Temer. dúvida. Eu acho que o Temer Também, representa uma geração eu não elegi o Temer. Eu também não. De forma nenhuma. Eu jamais faria isso. Não seria... não cometeria um crime desse. Mas também não sou a favor do Lula. Eu sou a favor de algo que seja novo. Também não sou a favor de Bolsonaro nenhum, não. Sabe como é que é? Também não sou extrema-direita, mas os extremos são perigosos. Mas quem decente está enfileirado aí para receber um voto, né? Quem? Esse é o momento de uma crise política e moral e realmente não temos nomes e essa é a minha preocupação. Quem serão os nomes que nós vamos ter para essas diretas já? Quais opções temos, né? Exato. Tudo muito perigoso, né, nesse momento. O fato é que a gente tem que ficar atento, né, tem que procurar se informar, principalmente a população. As pessoas devem estar atentas aí aos telejornais e os mais variados possíveis, né, porque tem gente que acha que um telejornal é tendencioso, o outro tem outra tendência, e tem mesmo. Mas que realmente as pessoas votem com consciência, né? Estudando o que deseja, o que pensa, quem é e para onde pretende ir ou levar o país caso esteja eleito. Porque ano que vem tem eleição, né? Mas eu acho que não vão aguardar a eleição, vão querer fazer isso antes para aproveitar aí esse momento favorável em algumas pesquisas para alguns. Hein? Aí não vai ser golpe. Aí não vai ser golpe. O golpe é subjetivo. Subjetivo. Eu acho, mas não preciso achar que você acha mesmo. Então, eu agradeço aqui a presença do vereador Ricardo, desejo aí uma boa continuidade no seu trabalho, felicidades, tudo de bom. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui e desejo também todo sucesso ao programa, que já é um sucesso de audiência na TV. Muito obrigado. Eu agradeço também o Piva aí pela colaboração. Muito obrigado, Zambrano, vereador, é um prazer estar contigo, boa sorte, também, sucesso professor. Aí na sua época de vereança, aí que Poços de Caldas melhore com as novas ideias que vão surgindo. Muito obrigado pela sua presença também. Eu me despeço desejando para você uma boa quinta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Um abraço e até lá.